Olá, queridos. Sou o pastor Paulo. Quero trazer a você a escola bíblica Jacó de enganador a homem de honra. Fica até o final. Deus tem uma palavra para você através da escola bíblica, porque a escola bíblica nos ensina sempre a vontade de Deus. E então, vamos aqui para o tema da nossa lição: Jacó de enganador a homem de honra. E texto áureo. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Verdade prática. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Ninguém pode fazer isso. Somente o Senhor tem poder de trazer essa transformação. Por que somente Deus tem poder para trazer essa transformação? Porque não adianta ser religioso, procurar mudar o hábito, não. Tem que ter uma transformação de dentro para fora. Jacó entrou como um fugitivo no val de Jaboque e agora ele sai como um patriarca abençoado. Val é o lugar, a parte do rio aonde dá para atravessar a pé ou a cavalo. Jaboque era o nome do rio que, na verdade, era um braço do rio Jordão. E ali Jacó teve um encontro maravilhoso com Deus. Vamos aqui à nossa lição e eu gostaria que você ficasse bastante atento. Leitura bíblica em classe, Gênesis 32, 22 a 31. A gente vê que nessa passagem o patriarca luta com o anjo e o anjo toca ali no nervo ciático da coxa de Jacó, e Jacó agora sai mancando, apoiado num cajado. Jacó agora não é mais aquele autossuficiente. Ele depende de Deus até para andar. Ele tem que se apoiar num cajado agora. Deus fez isso para que Jacó não confiasse na sua sagacidade, na sua força, que na verdade a palavra Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Então, Jacó não vai mais agora tentar botar os outros para trás. Jacó vai depender de Deus para a sua vida dali para frente. Introdução, como você já está vendo aí, Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nessa lição, veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus que nos faz novas criaturas. Esse encontro com Deus mudou a vida de Jacó. Você já teve um encontro com Deus? Você já teve aquele encontro com Deus? Quando a gente tem um encontro com Deus, aquilo que era de atrapalho para a nossa vida vai ficando para trás. É claro que Jacó tinha uma cicatriz. Jacó, ele precisava resolver aquela questão com seu irmão. E de fato ele resolveu. Não foi fácil, mas ele conseguiu. Você também pode colocar as coisas na linha, né? Ou seja, procurar voltar para Deus, contar sua história e enfrentar os seus problemas, e Deus vai estar sempre do seu lado para te abençoar. Pode ter certeza disto. Vamos para o nosso comentário. A família de Jacó. Um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas, conforme Gênesis 29 e 10. Confira aí, tá bom?
Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo era necessário dar ao pai da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro, cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcia, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele, conforme Gênesis capítulo 29 e o versículo 23. Que confusão não foi ali naquela noite de núpcias, né? Jacó, imaginando que estava com Raquel, agora está com Lia. É, o enganador agora foi enganado. Mas Jacó não baixa a cabeça, ele continua. Ele tem foco, ele tem um propósito. Quando você tem foco, quando você tem um propósito, nada para. Ele vai agora trabalhar mais 7 anos para conquistar a sua amada, para ter direito a casar com a sua querida, com a sua amada. Então, continuemos. O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Conforme Gálatas capítulo 6, versículo 7 e Provérbios capítulo 28, Provérbios 22 e 8. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão, conforme o capítulo 27. Leia era a filha mais velha de Labão e ele não teve escrúpulo de usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. O amor suporta tudo, pode ter certeza disso. Leia não era atraente. Os olhos de Leia não eram atraentes. Não é que Leia fosse cega. Os olhos de Leia não eram atraentes. Leia não tinha a beleza, a formosura que tinha Raquel. Há uma versão da Bíblia que diz que Raquel era curvilínea, ou seja, era muito formosa, era perfeita. E Leia não era tão assim atraente. Mas abrindo aqui um leque, Leia, ela foi abençoada por Deus. Jacó jamais trabalharia 24 horas por Leia, mas ele trabalhou 14 anos por Raquel. Leia desprezada, Leia rejeitada, Leia deixado de lado. Mas Leia teve 6 filhos. Desses filhos nasceu Judá. De Judá nasceu Jesus. Mas através de quem? De Leia e não de Raquel. Às vezes, né, como diz provérbio, não é nem às vezes, mas Provérbios 31, 30, se eu não estou enganado, diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A Raquel, ela não teve tantas vantagens assim, porque ela falou para o marido dela dizendo: dá-me filho se não morro. E ela acabou morrendo da morte, ou seja, do nascimento, quando ela dá à luz a Benjamim, ela morre. Ela teve 2 filhos, que a gente vai ver na frente, José e Benjamim. Agora Leia teve 6 e ainda mais uma filha. Depois, quando Raquel morre, ela é sepultada no caminho. Já Leia é sepultada com honra na caverna de Macpela. A gente observa aí, né, que os humilhados são exaltados, os rejeitados são sempre acolhidos e amparados por Deus. Mas vamos voltar para o nosso assunto, e o nosso assunto é sobre sobre Jacó, e agora muitos filhos.
Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hetero, um homem e uma mulher. Gênesis 2:24. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima do casamento, conforme Mateus 19, 4, 6. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concebeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são herança do Senhor. Ou seja, uma recompensa que ele nos dá, conforme Salmo 127 e o versículo 3, certo? Então, sempre tem aí a bênção nos filhos. Deus tem bênção para sua casa, para sua família. Os filhos não são fardos, não. Os filhos não são empecilho. Os filhos são bênçãos do Senhor. Sua família é uma bênção. Cada dia declare isso. Seu esposo é uma bênção, seus filhos são uma bênção. Quando você declara isso, com certeza a bênção de Deus vai estar sobre todos. Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Ruben, Simeão, Levi, né, que saiu a tribo de Levi, Judá, que daí veio Jesus, Issacar e Zebulon. Totalizando 6 filhos e mais uma filha, que foi a Diná, a quem deu o nome de Diná, com a serva de Leia. Zilpa teve 2 filhos, Gade e Azer. Com sua amada esposa teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naftali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Veja que coisa maravilhosa. Continuemos aqui. Jacó deseja retornar à terra, à sua terra. Jacó almeja retornar para a sua casa. Ele tinha um desejo de voltar para sua casa. Ele queria agora voltar para sua casa. Lá na frente, Deus vai mandar ele voltar para a casa dele. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o libertasse, juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão. Claro, né? Labão não queria perder. E tudo indica que a saída de Jacó e de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó o continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Jacó era um homem esforçado, era um homem trabalhador. Jacó, ele tinha a promessa. Jacó tinha a bênção dos seus pais, né? Tinha a bênção de Isaac. Mas tem um detalhe. As pessoas às vezes pensam assim: ah, eu sou abençoado, Deus me abençoou, vou prosperar. Se você não trabalhar, não vai prosperar. Jacó era um homem trabalhador. Jacó era um homem esforçado. Quando ele sai sem lenço, sem documento, sem nada, com as mãos abanando, lá na frente ele se torna um grande fazendeiro, um homem muito rico e próspero, porque ele era trabalhador. Deus honra o trabalho. E se você trabalha, Deus também vai te honrar e ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas através de você. Continuemos aqui o acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e a sua casa por amor de Jacó, conforme Gênesis 30, 27. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que te pagarei. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família, mas não mais para enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras seria dele. Essa era a proposta de Jacó.
Então Labão aceita a proposta, dizendo: Tomara que seja conforme a tua palavra. Jacó, experiente, cuidando ali das ovelhas, ele já tinha a estratégia, já sabia o como fazer e ele só ganhou. Depois Labão sente que está errado e diz: então os salpicados vão ser meu e os malhados vão ser meu e os lisos vão ser teu. E aí Deus só mandava, né? Jacó fez uma estratégia lá e só saía lisos para Jacó. Deus, quando quer abençoar, ele abençoa, pode ter certeza, e ninguém pode impedir. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Uma coisa é Jacó sentir de voltar. Outra coisa é Deus dizer assim: vai, Jacó. Porque quando Deus vai conosco, não tem como dar errado. Então, o Senhor prosperou o trabalho nas mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente, teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Não demorou para que os invejosos levantassem contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação com ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31 e versículo 3. Veja, quando Deus manda, quando Deus ordena, quando Deus diz vai, ele vai estar. Ele vai estar presente. Quando Deus é com você, não tem como dar errado. Até mesmo as coisas que vão dar errado acabam dando certo. Porque, conforme diz Romano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você crê nisto? Amém. Certo dia, quando o sogro se afastou para tosquear ovelhas, Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó. Mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca, impedindo que lhe fizesse mal, conforme Gênesis 31, 24 até o 29. Labão ficou furioso, foi atrás de Jacó, mas Deus parou ele no caminho e disse: Epa, preste bem atenção o que você vai fazer, não diga nada a Jacó, fique calado. Meu Deus, como é importante saber que Deus está conosco. Se Deus está com você, ele vai te defender, ele vai te guardar, ele vai tomar frente e ele vai dizer: epa, aí não pode tocar, aí não pode tocar não, porque é o meu servo, é a minha serva. E Jacó teve ali a proteção tremenda de Deus. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Gênesis 31, 32. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha vários ídolos em sua casa e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga, na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão Esaú. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou temeroso de uma possível vingança, que clamou a Deus, dizendo: Deus de meu pai Isaque, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão Esaú. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. A palavra de Deus diz que
quando o homem teme a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos se reconciliem com ele, sabia? Provérbios também diz que o presente abre caminhos, abre caminhos. Mas Jacó ficou com medo. Quem não fica com medo? Ele fugiu para que seu irmão não matasse. Mas veja, Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, pois Deus também vai trabalhar no coração de pessoas que aparentemente você tem medo de reconciliar-se ou colocar alguma coisa em ordem, mas Deus vai estar na frente, Deus vai tomar conta de tudo. Vamos para o terceiro e último ponto: Jacó no Val do Jaboque. Val era o lugar do rio aonde dava para passar a pé ou a cavalo. Jaboque é o nome do rio, Iabeque, e esse val, ou seja, essa passagem, estratégia, foi ali onde Jacó entrou como um fugitivo e saiu agora como um patriarca. Só ele e Deus. Há momento que você tem que ter um momento só você e Deus. E ali coisas maravilhosas irão acontecer. A angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente ao seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é uma atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento, conforme Salmo 121. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano: dividir suas esposas e filhos e os que estavam com ele em dois grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos. Protegê-los com suas orações e jejuns para que Deus os livre de todo o mal. Sim, Deus sempre vai guardar a sua família. Como anda a sua família, né? A sua família com certeza está debaixo da proteção de Deus, debaixo dos seus joelhos. Continua assim orando pela tua família, Deus vai sempre dar livramento. Não se preocupe, Deus vai cuidar dos seus. Deus vai cuidar não apenas hoje, mas sempre, porque a Bíblia diz que a geração do justo é poderosa na terra. Vamos continuar. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo. Ali era a forma teofânica de Deus apresentar-se no Antigo Testamento. E, segundo a teologia, é a aparição de Jesus, o Verbo de Deus, no Antigo Testamento. É um anjo que lutou com ele até o romper do dia. Um detalhe, não que Jesus seja um anjo, não. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 6, se não estou enganado, o 6 ou é o 9, diz que ao introduzir os anjos ao mundo, diz, ao introduzir o primogênito ao mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda, mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder, jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou com fé, ou seja, lutou em fé e declarou: não te deixarei ir se não me abençoares. Vemos aqui a perseverança e a constância de Jacó. Então Jacó, ele estava ali lutando com o anjo e a luta foi grande. Aquela luta com o anjo, Jacó saiu mancando, mas ele saiu mancando porque Deus
fez aquilo para que Jacó não mais dependesse dele. Às vezes vem certas circunstâncias, certas lutas, não porque Deus não goste de você ou porque ele não te ame, mas é porque você precisa ser dependente de Deus e não confiar em você mesmo, não confiar na sua própria sagacidade, no seu próprio, na sua própria força, mas sim confiar no Senhor que nos dá a vitória. Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Conforme Jeremias 18, 1 até o 6. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Vamos à conclusão. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo, ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito, foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve o seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: Vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer fazer uma transformação tremenda, porque quando Deus faz essa transformação, grandes coisas passam a acontecer a partir do momento dessa transformação. Se você é transformado, Deus vai confiar mais coisas a você. Se você é moldado, se você deixa Deus moldar você, ele vai confiar mais coisas a você. Porque a Bíblia diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, as perguntinhas aí, tem uma aqui, a 2 tem a resposta. Veja, qual o lugar do primeiro encontro entre Jacó e Raquel? Você pode voltar lá o vídeo e ler novamente para ler e responde. Qual o nome da filha de Labão que ele usou para enganar Jacó no dia do casamento? Essa aí é de prato cheio, né? Já tá aí. E o 3. Quantos anos Jacó trabalhou por Leia e Raquel, respectivamente? Quais os nomes dos filhos de Jacó com Leia e sua serva Zilpa? Quais os nomes dos filhos de Jacó com Raquel e sua serva Bila? Pois é, medita bem, tá bom? E aí, para você se inscrever, inscreva-se no canal. Deus tem uma palavra para você, mas também tem uma palavra para outras pessoas também, sabia? Por que isso? Porque quando você se inscreve, o canal fica mais expansivo e esse meio de comunicação alcança outras pessoas. Também dá um gostei, que isso faz com que outras pessoas também tenham a possibilidade de ouvir a palavra de Deus. Guarda essa mensagem no seu coração e entenda, Deus às vezes toca na nossa curvadura da coxa para a gente ficar dependendo dele. Talvez você possa estar passando por um problema e fique pensando: Deus, por que tudo isso? Mas não se desespere. Deus tem seus propósitos, Deus tem seus planos, ele sabe o que faz. Anima teu coração. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações sejam com você, sua casa, sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.